Eu me lembro na minha infância que um dia eu estava lendo um livro e neste livro contava uma breve historinha de uma senhora que terminou indo a uma feira de verdura, e ela começa a apressar os preços dos legumes e das verduras que tinha ali naquela feira, até que chega a uma certa barraca e procura o dono daquela barraca para perguntar o valor de alguns legumes e de algumas verduras que estavam postas ali naquela barraca. E o dono da barraca termina dizendo então para aquela senhora: o valor deste tal legume é este, o valor desta verdura é este. E a senhora, no ímpeto, descontrolada, aumentou o tom de voz e gritou bradando para todos ouvirem: isto é um assalto! E quando ela disse isto, bradando para quem estava próximo ouvir, isto é um assalto, pessoas começaram a correr desesperadas, atropelando umas às outras. Pessoas começaram a derrubar barracas, pessoas pulando por cima de todo tipo de coisas que havia à sua frente, empurrando umas às outras, porque terminaram por entender de que estava havendo um assalto naquela feira. Até que de repente foi que alguém parou e percebeu de que a senhora estava dizendo que o valor daquele produto que ela apressou naquela barraca é que estava caro. E ela terminou usando esta força de expressão para dizer que aquele valor que para ela era caro era como se fosse um roubo. E ela usou esta expressão: isto é um assalto. Deu para entender aí o enredo de toda uma história de uma pessoa descontrolada quando aumenta um problema? É mais ou menos isto que a gente vê na Bíblia, em Números capítulo 13, versículo 33. 10 espias foram olhar a terra prometida. Eles quiseram ir olhar a terra. Quiseram primeiro ver em loco. Deus disse que a terra era boa, mas eles quiseram primeiro ver. E eles foram ver 12 espias. Mas depois de andarem 40 dias na terra, voltaram. E dos 12, o texto bíblico vai dizer em Números capítulo 13, que dos 12, 10 trouxeram um relatório extremamente pessimista e exagerado. Terminaram por dizer de fato que a terra era boa, a terra manava leite e mel, a terra era produtiva, mas, disseram eles, lá tem os gigantes, os filhos de Anak moram lá, as cidades são fortificadas. Até aí, aparenta que eles estavam trazendo um relatório correto e verdadeiro. Mas em Números capítulo 13, versículo 33, nós temos ali um exagero, uma hipérbole. Quando alguém avoluma o problema, coloca o problema acima daquilo que ele propriamente é. Terminaram por dizer: olha, os homens dali são tão fortes, os homens que nós vimos lá nas cidades são tão fortes que eles olhavam para nós e nos via como gafanhotos. E nós olhávamos para eles e também nos via como gafanhotos. Até eles dizerem que eles olhavam para os homens e se via como gafanhoto, até aí tudo bem. Mas eles dizerem que os homens das cidades de Canaã olhavam para eles e os via como gafanhoto, isso aqui é um exagero. É quando alguém exagera uma situação para chamar a atenção. Por quê? Como é que eles poderiam conseguir entrar na mente dos homens de Canaã e saber que os homens olhavam para eles e os via como gafanhoto? Lá na frente a Bíblia vai dizer, quando os espias entram na casa da prostituta Raabe, ela vai dizer que o povo de Jericó e daquelas cercanias estavam com medo por conta de tudo que souberam
que a nação de Israel fez, destruindo reis poderosos como o rei Og, rei de Bazã, o rei de Arad, e eles estavam tremendo de medo. Porém, os 10 espias, quando passaram o relatório para o povo de Deus, terminaram dizendo: eles olhavam para nós e nos via como gafanhotos. Tudo isto não passa de alguém que avoluma problema, que exagera uma situação, que exagera uma coisa, igual a senhorinha lá que foi apressar um legume e terminou dizendo: isto é um assalto, e o povo corre para lá, corre para cá, e quando foi ver, não era nada de assalto, foi só uma pessoa exagerada que estava gritando ali, dizendo que o preço dos legumes e das verduras era um assalto. Não exagere as coisas, não avolume problema, tente diminuir o problema, tente olhar para as coisas de maneira mais correta, com óculos correto, não com óculos de um binóculo ou óculos de aumento. Tente olhar para as coisas de maneira mais concisa, equilibrada, de maneira que você não crie nenhuma situação ruim, de modo que possa aumentar problemas, avolumar as coisas, trazer uma situação até pior para você mesmo. É um conselho que eu te dou. Tenha mais equilíbrio. Peça a Deus para te dar o que a gente chama na Bíblia de fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito existe uma qualidade peculiar que se chama domínio próprio, equilíbrio. O crente precisa ser temperado. É por isso que o crente é comparado com sal, porque o sal tempera, o sal equilibra as coisas. Faça isso e eu espero que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Que a mão de Deus continue sobre você.